Olá, experts! Olá, pessoal! Olá, trabalhadores! Hoje, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre esse dia, para agradecer. Nossa, os meus gatos não param de brigar. É só eu ligar uma live, alguma câmera que os gatos começam a brigar. Mas enfim, eu tô aqui para agradecer a todos que trabalham comigo. Então, tem muita gente que fala assim, Jaque, como que você dá conta de tanta coisa? Como que você dá conta de YouTube, Instagram, as perícias, que mais? Os cursos, organizar tudo isso? É muita coisa, é muita coisa mesmo. E tem gente que fala, como é que você dá conta? Na verdade, eu não dou conta. Aí tem aquela piadinha, né? Faço tudo mal feito mesmo. Não faço tudo mal feito não tem como. Tem que fazer bem feito mesmo. Então, eu dependo de pessoas que me ajudam, porque assim eu consigo fazer isso tudo. Mas com o auxílio dessas pessoas que trabalham comigo. E eu tô aqui hoje para dar os parabéns para essas pessoas, para falar um pouquinho sobre o trabalho de cada uma dessas pessoas e agradecer a tudo que essas pessoas me ajudaram, e se eu cheguei onde eu cheguei foi por causa da ajuda dessas pessoas. Então eu vou falar um pouquinho da minha história, como que eu comecei tendo assistentes, como que foi o meu começo, porque a gente começa na perícia e a gente começa assim, sozinho. Eu até peguei esses dias, eu tava vendo minhas fotos antigas e eu peguei uma das primeiras fotos que eu tirei quando eu comecei a ter alguns processos. E aí eu tinha um armário que eu comprei, acho que foi no Extra. Comprei no Extra. E era um armário e era onde eu organizava os processos. E aí eu organizava propósito de honorários, manifestação. E aí eu ia organizando os processos dessa maneira. E hoje em dia é virtual, nem tem mais isso, mas eu comecei sozinha. Eu comecei num quarto de casa, com esse... Na verdade, assim, eu comecei fazendo os processos, quando o primeiro processo eu não tinha nem o armário, tá, gente? Então, assim, era nada. Era eu e eu, tudo. Assim, quando eu comecei as perícias, quando eu comecei o canal, tudo que eu comecei de uma maneira autônoma, né? A não ser com o auxílio do meu pai, lógico, mas, assim, não tinha ninguém pra me assistir, pra me auxiliar. Eu comecei por meio de escritório virtual. E eu já tinha um escritório virtual, só que eu não trabalhava lá. O escritório virtual era da seguinte maneira: eu tinha lá a linha telefônica e eu podia marcar 1-2 horas de reunião por mês. E aí geralmente eu marcava as coletas era nas salas de audiência, eu não marcava no escritório virtual, porque senão ia sair mais caro, entendeu? Eu tinha só 1 hora e aí eu não tinha como marcar várias lá no escritório. Então eu marcava geralmente na sala de audiência para não ter esse tipo de gasto, mas na verdade tinha um gasto muito maior, né, de ter que ir até às vezes um fórum mais distante, mas eu fazia esse tipo de economia, né? E aí eu comecei sozinha, eu tinha um escritório virtual, até que eu comecei a ter muito processo, e aquele armário que eu tirei a foto que eu falei pra vocês, começou a ter muito processo, e eu falei, calma aí, eu preciso organizar tudo isso em um lugar apropriado. Então eu tinha o computador, eu tinha o armário, eu tinha, que mais para organizar? Assim, uma mesa, né, para eu trabalhar, algo que eu pudesse desenvolver o meu trabalho sem estar naquela bagunça de casa, né? Eu sou assim, em casa eu não sou muito organizada, tá, gente? Mas no trabalho eu procuro ser, porque no trabalho tem que ser. Então, naquela época eu falei, eu preciso de um lugar para organizar minhas coisas. E aí eu peguei uma sala alugada no escritório virtual, que era o seguinte: o escritório virtual eu não tinha nada, no começo era tipo R$200, era a linha telefônica e o endereço, não tinha mais nada, só 1 hora de sala de reuniões. Nossa, pegou um pelinho aqui. E aí eu comecei a ver uma salinha do escritório virtual. O escritório virtual ele dividia a sala dele com várias salas que eram para ser locadas. E aí cada um podia locar, né? Era uma sala grande e aí ele dividia com as divisórias
para cobrar um tanto, né, pelo auxílio, pelo escritório, e você ter um local de trabalho. Eu comecei a alugar esse escritório virtual, saía 1.500 por mês, e aí já tinha secretária, tinha aquele bifezinho, né, para café, tinha o atendimento, que era no mesmo andar, e aí me direcionavam para minha sala, e aí eu comecei a atuar nesse escritório virtual, nessa salinha do escritório virtual, que era mais barato do que ter uma estrutura própria. E aí depois de um tempo eu tava com meu ex-marido tem uma empresa, e ele falou: Jaque, por que você não para de pagar escritório virtual e vem compartilhar a sala comigo? Eu falei: ah, beleza então, né? E quando eu trabalhava no escritório virtual, eu já passava uns processos para uma das secretárias do escritório digitalizar depois do horário de serviço dela. Ela trabalhava no escritório e ela fazia essa assistência, né, esse trabalho para mim. Ela digitalizava, eu tinha o scanner, ela levava o scanner, levava o Note ela usava o dela, e aí ela digitalizava esses documentos, que na época ainda era processo físico. Então ela tinha que digitalizar, que era para me ajudar no trabalho, para eu poder dar conta de fazer mais laudos, porque no meu pensamento é o seguinte: o que eu puder delegar, o que não tiver que eu fazer, eu vou delegar. Então foi assim que eu comecei a passar os processos para ela digitalizar. E aí ela digitalizava e me entregava os processos, e eu conseguia fazer mais laudos, eu conseguia trabalhar com mais tranquilidade. E assim foi. E aí eu fui pro escritório do meu ex-marido e tinham duas secretárias lá, duas assistentes lá. A Jane falou: desculpe, cheguei agora, mas o escritório para trabalho como advogado ou apenas como perita? Para qualquer coisa, Jane. Você podia alugar lá, tipo, você não tinha que ser nada não, nem advogado nem perito. Você podia alugar se você fizesse qualquer coisa, mas que você precisasse de um escritório virtual. Então eu alugava lá para ter um local, mas tinha advogado, tinha perito, tinha contador, então tinha qualquer profissional que precisasse de um local, tá, para trabalhar. Então vai ficar salva, Caio, vai ficar assim. É a live do dia do trabalho, que eu tô contando um pouquinho sobre as pessoas que trabalham comigo. Então eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha história. E aí foi isso. Aí eu passava esses processos para essa assistente, ela digitalizava e me entregava. E aí quando eu fui trabalhar com meu ex-marido, na sala dele, eu comecei a conversar com essas meninas que trabalhavam com ele. Meu Deus, a minha gata tá carente. Aí eu comecei a conversar com elas, comecei a ter amizade com elas e elas me ajudavam, principalmente a Juliette. A Juliette é uma pessoa que foi muito solícita desde o começo e sempre disposta a aprender. E aí, assim, ela: não, Jaque, vem cá, deixa eu te ajudar. E ela sempre me ajudava. E eu: nossa, que legal, né? Ainda bem. E assim, ela sempre me ajudava. Aí eu tinha também uma empresa de motoboy, de pessoas que faziam buscas de motoboy, tinha bicicleta também. E aí essas pessoas buscavam meus processos pra mim. Até que a Juliette falou assim: Jaque, o que você acha? Tem o meu marido ele tem moto, por que ele não pode pegar esses processos? Pode deixar com ele? Eu falei: tá bom, então melhor. E aí ela começou a organizar e passar pra ele ia lá, pegava os processos, é uma pessoa que eu super confio. E aí eu comecei a delegar essas diligências. Então, diligências que era só para retirar um documento, para retirar um processo, né? Na época não era nem documento, hoje em dia que é mais documento. Antigamente era pegar e levar processo, então tinha que fazer isso, comecei a delegar isso pro Julie Boy, que é o Igor. Julie Boy é porque é o marido da Juliette. E aí eu comecei a delegar isso pra ele começou a buscar meus processos, isso me fez economizar um tempo absurdo, porque para uma diligência, para eu ir buscar um processo em Planaltina, por exemplo, que é um pouco longe daqui, dava 40 minutos para ir e 40 minutos para voltar. Então eu gastava, quando eu fazia esse tipo de diligência, 2 horas do meu dia, que eu não podia estar fazendo laudo, que eu ia ter que estar dirigindo, que eu ia gastar gasolina, que eu ia gastar tempo, e aí eu comecei a delegar isso. E aí ele ia lá buscar para mim esses processos. Planaltina, Sobradinho. Aliás, aí também eu passava para uma outra pessoa que também pegava em Sobradinho e Planaltina. Mas enfim, aí eu comecei a delegar, comecei a conversar com elas e eu comecei a fazer esse processo de delegar as funções.
E a Juliette começou a pegar muito bem, tudo, assim, ela atendia muito bem, porque eu comecei a marcar as coletas no escritório do meu ex-marido. Então quem fazia a organização dos processos, quem fazia os atendimentos era a Juliette. Aí ela digitalizava já os documentos, ia me agilizando tudo, porque antes era assim. Eu chegava para a coleta, aí a pessoa já me entregava o documento, eu já ia digitalizando e procedendo a coleta, e aí assim, eu não conseguia focar muito bem na coleta. E aí eu comecei a passar isso para ela, ó, você já pega o documento. Às vezes quando a pessoa chegava, você quer a periga, assim, pode passar os documentos aqui para Juliette que ela vai digitalizar. Pronto, eu já ia fazer outras coisas, então me ajudava muito a agilizar o trabalho. Comecei a passar as coisas para ela. E em 2019, isso foi em 2017, eu comecei a passar as coisas para ela em 2017, e em 2019 eu separei do meu ex-marido e fui para um escritório meu, porque quando eu fui alugar o meu apartamento, eu pensei assim, o que eu faço? Eu tenho uma verba X para aluguel, então eu posso alugar um apartamento maior e fazer meu escritório no apartamento ou na casa, ou então eu posso alugar um apartamento e um escritório. E eu optei em alugar 2. Por quê? Porque eu tenho 5 diabo da Tasmânia. Sim, eu tenho 5 gatos que aprontam muito. Pra vocês terem uma noção, esses dias eu deixei um papel, esqueci um papel. Eles vomitaram em cima do papel. Ainda bem que não era um papel, não era um documento importante. Mesmo porque documento importante eu tomo muito cuidado. Mas era tipo um papel meu, era uma nota fiscal. Mas eles acabaram vomitando a nota, ou seja, não deu mais. Era a nota de um serviço pro meu carro, então não tinha muita importância. Mas se eu deixar alguma coisa dando bobeira, é capaz deles fazerem xixi, deles vomitarem. Então, assim, não pode dar sopa, documento aqui em casa. Então, eu não deixo documento aqui, eu não deixo nada do meu trabalho aqui, a não ser o notebook, né, que eu tenho que trazer. Mas eu deixo tudo no escritório. Eu optei em ter o escritório e ter uma casa, um imóvel por eu morar. Um de moradia e um para escritório. E no escritório eu comecei a organizar tudo. Eu comprei os móveis todos para o escritório, fiz tudo organizadinho. Eu tenho inclusive um local que eu organizo os documentos que estão custodiados no meu escritório. Eu tenho um local que eu guardo equipamentos. Eu tenho tudo organizado porque o escritório é a parte organizada da minha vida, porque de resto eu não sou tão assim certinho em casa, sabe? Não sou aquela pessoa que minha casa é meio bagunçadinha mesmo, ainda mais por causa dos bichinhos. Mas enfim, aí eu comecei a ter o meu escritório. E em 2019 ela me ajudava fora do expediente dela. Gente, depois eu vou responder perguntas, tá? Sobre o que vocês estão fazendo aqui, sobre indicação, tudo. E aí ela vinha pro meu escritório para me ajudar. E ela vinha fora do horário do expediente dela, só que o expediente dela é o horário comercial, né? É das 8 até as 16 horas, então era o horário comercial, não tinha como ela vir antes. Então, muitas vezes depois das 6 horas, ela ia pro meu escritório e me ajudava com digitalização, com organização das pastas, que tem um monte de documento, né? Quando eu vou pegando muito trabalho, eu vou tendo vários documentos de várias partes, vários processos que estão lá. E aí, o que acontece? Se eu já fiz um laudo, eu tenho que devolver esse documento. Então, eu já terminei o laudo, eu tenho que organizar para devolver esse documento. E aí quem organizava tudo isso era ela. Então, é ela ainda, né? Então, aí ela ia lá depois do expediente e organizava. Depois da pandemia, a gente começou a fazer remoto, depois voltou, né? Agora, apesar da pandemia não ter acabado, a gente já voltou presencial, porque é muita parte física, muita parte material mesmo. Não tem como eu fazer muito remoto, porque a organização de documento é tudo que tá lá. Então, vai rolar a live com o administrador. Me indica um perfil legal de administrador para eu fazer uma nova live. E aí, ano passado veio a pandemia, também os trabalhos, e na pandemia eu tive muita depressão. E quem me ajudou, eu falo que ela me carregou no colo, porque quem me ajudou a fazer todos os trabalhos foi ela. Porque se ela não falasse já que tem petição, tu tem que fazer as petições. Eu tava muito mal com a pandemia. Assim, quando começou a pandemia, eu chorava do nada. Então foi um momento muito difícil e quem me ajudou muito foi ela.
que além de trabalhar, além de me auxiliar, ela é uma grande amiga. É uma pessoa maravilhosa que Deus trouxe pra mim e ela me ajudou muito. Foi a pessoa que me ajudou a sair do buraco, porque na pandemia eu tava muito mal. E ela que ia falando, Jaque, ó, tem algo pra fazer lá, Jaque, tem isso daqui, Jaque. E assim, ela ia me puxando. E até que no ano passado, final do ano, a gente não tava dando conta. A gente não tava dando conta. Era a Juliette que me ajuda. A Silene, ela faz um trabalho remoto, que é com os documentos já digitalizados. Então ela faz recortar documento, montar estrutura de laudo, ela me ajuda nisso. E tem a Kemily. A Kemily é quem edita as minhas lives, é quem edita os vídeos pro canal, é quem me ajudou a fazer o curso que eu montei. Gente, geralmente quando a gente tá gravando aula, às vezes sai, por exemplo, gato passa, igual tá acontecendo aqui. Às vezes dá alguma coisa e pro vídeo não ficar ruim, a gente precisa de uma edição. E aí quem fazia esses recortes, quem coloca ali alguma informação é a Kemily. A Kemily é minha editora, é quem faz essas postagens lindas que vocês veem, é a Kemily. E aí, com isso, né, Nossa, tô ouvindo... Ai, nossa, a gata tá fazendo barulho estranho aqui. Eu tava ouvindo. Então, aí a Kemily faz a edição e aí ano passado a gente tava com muito trabalho. Eu e a Juliette, a gente não tava dando conta, porque chegava no dia que ela ia lá, ela ficava das 6 até meia-noite me ajudando. Até meia-noite. Então, aí eu falei, Ju, não tem como, a gente tá dando conta, mas eu acho que é melhor eu contratar, eu pegar mais uma pessoa pra nos auxiliar. E aí a gente começou a procurar uma pessoa que pudesse me ajudar, que pudesse estar lá presencialmente, né? E aí veio a Bruna, que, nossa, também me ajuda muito. A Bruna ficou responsável pelas petições, então ela anota, eu falo, ó, Bru, esse daqui proposta de honorários, Bru, esse daqui é manifestação, ela já tem um modelinho pré-pronto ali, eu só vou lá, faço a revisão. Lógico, tem muita coisa que ainda depende da minha parte intelectual, mas muitas vezes ela já ajeita tudo bonitinho, sabe? Endereçamento, número do processo, já deixa prontinho, o processo baixado, já me agiliza muito o trabalho. E aí foi isso, e com isso eu tenho essa equipe maravilhosa dessas pessoas que me ajudam muito. Se não, por exemplo, teve um tempo aí que quem tava organizando todas as postagens, quem tava respondendo era a Kemily, porque eu não tava com tempo pra mexer em rede social. E a Kemily que ia lá, Jaque, o que você acha, assim? Aí ela já tem um roteirinho, assim, pra responder, por exemplo, tem gente que pergunta da mentoria, ela já responde como que é a mentoria, já responde, por exemplo, curso, já manda o vídeo. Então, assim, eu tenho essas pessoas que me ajudam porque eu não daria conta de fazer tudo isso. É simples, a gente é humano. Assim, eu até tento dar conta de fazer muita coisa, mas a gente é humano, a gente tem 24 horas no dia, a gente não tem tempo pra fazer tudo isso. Então, por isso que eu tô com essas pessoas que me auxiliam no dia a dia. E graças a Deus, essas pessoas maravilhosas estão me auxiliando. E ontem eu tava com a Bruna e eu falei, Bru, dá uma olhada, vê quantas petições a gente fez, quantos laudos a gente fez, pra gente ter uma noção de como tá o nosso trabalho. E, resumo da ópera, o nosso trabalho foram no mês de abril, né? Esse que passou. Agora a gente tá em maio. Mês de abril foram 71 petições. 71 petições, gente. Você tem noção do que é isso? 71 petições entre proposta de honorários, manifestação, resposta à impugnação, marcação de coleta, remarcação de coleta, autorização para buscar documento, tudo isso de petição, 71 petições. E laudo, 12 laudos. Então, os particulares eu não contabilizei, eu não olhei, mas eu tenho menos particular, eu tenho muito mais judicial. E os particulares foram 6 orçamentos, é bem menos, né? Então, se vocês forem fazer, mesmo porque na parte particular eu não tenho muito cliente, porque eu não faço menor preço. Então, assim, às vezes a pessoa quer me contratar, mas, gente, não tem como. Se a pessoa não pagar o preço que é o meu trabalho, eu não tenho como fazer. Por exemplo, teve uma cliente que falou,
Você cobra a oferta de outro perito? E o perito tinha cobrado metade do que eu cobrei. Eu falei, não tem como eu cumprir. Eu falei, desculpa, mas realmente meu trabalho, eu não tenho como abaixar o preço, o valor dele, mas boa sorte aí na contratação. E assim, é aquela coisa, eu prefiro que a pessoa venha sabendo, né, que ela vai ter um bom serviço, mas isso não vai ser tão barato, né? Então é isso, pessoal, o resumo foi esse do mês de abril, e eu só consegui fazer tudo isso graças a essas pessoas. Ó, já tem alguém atrapalhando meu vídeo tossindo. Covid, sai daqui. Então, a gente tem aí um resumo desse mês de abril. Graças a essas pessoas que estavam comigo, eu consegui alcançar esses números. E esse sucesso não é só meu, eu divido com essas pessoas, eu divido com a Juliette. Tá, vou falar a Juliette primeiro porque, sério, não tem igual a ela, gente, não tem. Eu vou até marcar ela quando eu postar isso aqui. Não tem, ela me ajudou muito, 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 muito. Assim, é mais do que uma assistente, ela é uma irmã, sério. Ela, assim, o que ela fez por mim, nada supera. Gente, sabe o que é? Assim, ela me salvou, era muito trabalho, ela foi me ajudando muito, então... E assim, não só isso, várias dicas, várias coisas que a gente conversa, então realmente eu tenho que citar ela em primeiro lugar. Silene, Bruna, Kemily, são as pessoas que me ajudam muito, 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 muito. E graças ao trabalho dessas pessoas que eu tô aqui. Então eu queria agradecer nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e falar, o seu trabalho faz diferença e graças ao seu trabalho a gente está conseguindo aí auxiliar a justiça, a gente está conseguindo levar a perícia para o canal, para mais pessoas. Então é isso, pessoal, essa live foi para agradecer minhas colaboradoras que fazem a diferença. E teve uma pergunta aqui, deixa eu responder aqui, aproveitar, já que faz uma live sobre atuação do psicólogo na área da perícia. Por gentileza, parabéns pelo Dia do Trabalho. Ellen, já tem live sobre perícia de psicólogo, já tem no canal. Eu vou postar nos stories já com o link. A live do administrador já tem, mas eu vou fazer uma nova aqui, já que estão pedindo. Já que indica fazer o curso de perito judicial para biomédico como forma de ingressar na área. Você pode fazer, eu acho que curso, estudo, nunca é demais, gente. Eu acho que pode fazer sim, e a gente tem que estudar mesmo, para fazer a nossa formação precisa mesmo. Só que eu sempre indico cursos o mais voltado à sua área possível, porque, por exemplo, fazer um curso genérico na área de perícia, pode ser que ele não saiba falar, por exemplo, sobre valores de honorários do biomédico. Então, assim, tem que ser alguém que entenda da área biomédica para te passar, olha, um caso desse, DNA, eu cobro isso, entendeu? Então, por isso que eu acho melhor fazer com alguém que seja da área, para te passar muito mais base na área. E o seu curso, Jane, meu curso dia 13 de junho. Dia 13 de junho vai ser meu aniversário e aí eu já vou lançar a nova turma. E aí já lanço a nova turma e finalizo a turma anterior. Eu não gosto de lançar 2 turmas ao mesmo tempo, porque cada turma demanda muito de mim. Então, assim, são as mentorias que eu faço a cada 14 dias, a cada 2 semanas eu faço mentoria. Então, eu não tenho como pegar 2 turmas ali e aí eu posso não conseguir dar tanta assistência para as turmas. Então, eu prefiro fazer algo pequeno que eu consiga dar conta, que eu dê toda a atenção para essa turma, tá bom? Pessoal, é isso. Vou finalizar a live. Um ótimo dia do trabalho para todos. Que todos vocês tenham um bom trabalho e amem o que fazem, porque não é só feliz dia do trabalho. Se a pessoa odeia o que faz, gente, o trabalho é uma tortura. Mas eu espero que todos vocês consigam ter um trabalho que vocês amam, assim como eu amo o meu. Obrigada pela resposta, já que você conhece algum biomédico que dê esse curso. Jéssica, vou dar spoiler. Eu estou tentando convencer um biomédico a fazer um curso dele, tá? Mas assim, ainda estamos conversando, ainda estamos
assim, conversando sobre como seria o curso, mas seria mais voltado para a área da biomedicina. E ele é um cara fera. É assim, o top das galáxias na área. Vocês já devem saber quem é, mas não vou falar o nome, mas o spoiler é esse. Já estamos estudando essa possibilidade, tá? Mas é isso, pessoal. Um ótimo dia do trabalhador, que nós possamos trabalhar no que a gente ama e com esse trabalho engrandecer esse mundo. Beijo a todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.